essa história do Jeff Machado me deixou realmente muito triste e pensativo com relação a uma série de coisas, né? Eu tava pensando assim, vendo as entrevistas do Jeff Machado, como ele era afeminado, né? O Jeff Machado, ele era muito afeminado. Eu vou sumarizar isso assim, rapidão, porque eu não quero me alongar muito nesse assunto, que parece que eu falo de gente que já morreu, né? Mas enfim, o Jeff Machado, ele era muito afeminado, né? Impressionante como ele era afeminado. Eu olho as entrevistas dele e como ele gostava de ser afeminado, como ele fazia questão de ser afeminado, até pra justificar essa briga que ele tinha com a família, né? E com a sociedade de Santa Catarina, sociedade homofóbica e tudo. Então ele fazia questão de ser colorido, como ele dizia, né? Ele gostava de ser colorido, ele gostava de ser alegre, ele gostava de ser pra cima e tal. E como isso impactava nas relações dele com as pessoas. Quanto a homofobia que ele recebeu, né? Ele conta que uma vez ele entrou num restaurante e, e um cliente fez uma piada com ele e ele saiu de lá e tal. Ele não conseguiu ficar lá porque ele teve esse cliente fez uma piada homofóbica quando ele entrou, né? Quando ele chegou, ele e o namorado dele. E tem também as questões de preconceito com a família, né? Eu não sei como que como que estava a relação dele atual no, quando ele morreu, mas até então as entrevistas que ele dava falavam muito sobre essa relação, que pode ter sido uma relação que já estava resolvida, enfim, não sei. Mas enfim, o fato é que o Jeff, como ele era muito afeminado, ele sofria muito com homofobia, né? E a gente está no mês do orgulho LGBT e ontem teve a parada gay, né, de São Paulo, com recorde. Todo ano a parada gay de São Paulo quebra recordes de público, né? E a gente sempre fala que a gente vive às vezes numa bolha, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sofro muita homofobia, mas é porque eu não sou afeminado igual o Jeff era. E as pessoas que são mais afeminadas, elas sofrem muito mais homofobia do que um gay dito padrão ou um gay que não tem tantos traços afeminados, né? E como isso é ruim, assim, sabe? Porque de certa forma, parece que todos os gays que não são afeminados tiveram que se moldar para ter essa postura de menos afeminado, para poder sentir menos homofobia. Eu falo isso de experiência própria, eu não sei. Você que de repente está vendo esse vídeo e não é afeminado, de repente pode pensar que você nunca foi afeminado. Ou então você pode fazer uma reflexão, como é o meu caso, e pensar que eu tive que aprender a não ser afeminado para sofrer menos homofobia. Eu lembro que na escola, quando eu era pequeno, eu fui uma criança viada, né? Eu assistia a Xuxa, eu gostava de fazer as dancinhas lá da Xuxa, gostava de brincar só com meninas, brincadeiras de menina, brincadeiras de boneca, e eu sofria muito preconceito quando eu era criança por causa disso, por só andar com menina, por só gostar de brincadeira de menina, né? Quando eu era criança, a minha voz era muito fina. Quando eu era menino com uma voz fina, como eu andava majoritariamente com meninas, eu acabava ficando mais afeminado, porque eu pegava os maneirismos das meninas, né? E eu sofria muito, assim, por causa disso, pela voz fina, né? E pelo fato de ser mais afeminado, por andar também muito com menina, então não tinha muita referência, sabe? Durante, digamos que até os meus 7 8 anos, eu brincava só com menina, só com brincadeira de menina, e eventualmente eu acabei ficando com trejeitos mais femininos e tendo preferência por coisas de meninas. Isso pra mim, na época, trazia muito sofrimento, porque eu sofria muito homofobia na escola, né? Ah, o menino da voz fininha. Ah, ele tem a voz fininha. Nossa, aquele pano de prato tá imundo, tá na hora de trocar. A voz fininha, sabe? Ah, o menino que gosta de brincar com menina. O menino que não joga bola, sabe? O afeminadinho. Eu lembro que na escola, uma vez, eu fiquei muito ofendido porque a gente ia fazer uma simulação da escolinha do professor Raimundo. E todo mundo queria que eu fosse seu peru, sabe? E o seu peru era o auge do gay afeminado, do gay caricato. E eu achava que era desrespeitoso aquilo, sabe? Todo mundo queria que eu fosse o seu peru. E eu não queria ser seu peru, eu achava ridículo, sabe? Achava que, não ridículo, mas achava que era uma forma de chacota, sabe? E aí, o Jeff, como ele era um ator, ser essa questão do feminino e ser essa questão dos papéis, né? Como a gente percebe que os papéis nas novelas,
na comédia, né, na Zorra Total da vida aí, como que o gay sempre esbarra pro caricato, pro feminino, pro ridículo e nunca para um gay mais assertivo, assim, não que ser caricato, não que ser afeminado seja ridículo, mas como as pessoas que estão na televisão, né, que era o caso do Jeff, que ia trabalhar com personagens, como que talvez era muito difícil para ele ganhar papéis que não fossem desse sentido, né, afeminado. Eu não sei quais os papéis que ele fez na televisão, mas enfim, acho que pro gay na televisão sempre acaba indo pro papel do afeminado, do papel do ridicularizado, né? E a gente não vê muito assim gays em papéis de respeito, né? Digamos assim, papéis que possam transparecer que um gay pode ser um empresário bem-sucedido, que um gay pode ser... Não, ele sempre vai ser o cabeleireiro, né? Ele sempre vai ser o maquiador, ele sempre vai ser a poquezinha que tá correndo atrás de macho, né? Então ele nunca vai ter um papel, assim, de respeito, digamos assim, né? Na sociedade, numa novela. Ele sempre vai ser essa representação do caricato, do, do, do humor mais assim, abaixo, né? Para fazer as pessoas rirem, é isso que eu quero dizer. E como que, para um ator, que era o caso do Jeff, eu acho que isso também foi uma coisa que prejudicou a vida dele para entrar em papéis, né, da sociedade. Porque ele não poderia fazer um galã, né, que era o caso de Gianecchini, né, daquele ator também, aquele ator que saiu do armário agora há pouco tempo, como é que é o nome dele? Ah, eu não vou lembrar agora. Mas enfim, tá na ponta da língua aqui, aqui na ponta do meu cérebro. Enfim, e como a gente vê, por exemplo, que gays que não são afeminados são mais bem-sucedidos, entre aspas, ou são mais respeitados na sociedade do que um gay afeminado. A gente pode pegar, por exemplo, o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que conseguiu se reeleger justamente porque ele tem um padrão mais heteronormativo, ele é super discreto com relação à vida pessoal dele, fazendo um contraponto com o Jean Willis, por exemplo. Olha como o Jean Willis recebeu hate, recebeu, recebeu ameaças, tanto é que o Jean Willis nem mora mais no Brasil, né? Então, assim, quando a gente pensa assim que, pô, é o mesmo orgulho LGBT, tem essa questão toda de que como o gay afeminado sofre, como muitas vezes a gente acabou tendo que se moldar a isso para sobreviver, né? Eu fico me perguntando hoje, se eu não tivesse sofrido tanta homofobia lá quando eu era uma criança, será que hoje em dia eu não seria um pouco mais afeminado, um pouco mais colorido, sabe? Será que eu teria tido menos problemas com relação à ansiedade, com relação enfim, transtornos de ansiedade, de pânico, de fobia social, coisas que eu tive ali quando eu comecei a tentar achar o meu lugar na sociedade, no sentido de que às vezes eu não me sentia pertencente a nenhum grupo, né, porque majoritariamente a gente vive numa sociedade heterossexual, então quando tu te coloca de repente um pouco mais gay, tu sente um pouco mais de resistência das pessoas, um olhar estranho, um olhar de desaprovação aqui, um olhar de desaprovação ali, e como isso afeta na nossa saúde mental, né? Como isso afeta a saúde mental da LGBT, principalmente. Que eu digo que é uma saúde mental que é um pouco mais debilitada, porque a gente que é LGBT, a gente sofre essas pressões desde muito cedo, e como isso afeta a nossa autoestima, como isso afeta a nossa saúde mental, como isso afeta a maneira como a gente se percebe, né? Então, tipo, durante muito tempo eu tive problema de autoestima baixa, tive problema de ansiedade, principalmente quando eu trabalhava com o público, né? Então, tipo assim, eu sofri muito essa questão, assim, será que eu tô sendo muito gay? Será que eu tô sendo menos gay? Será que vão me julgar? Será que vão me aceitar? Será que não vão? Eu não sabia exatamente como me comportar. Enfim, e tudo isso vem do quê? Vem da homofobia, vem do sentido de não ser aceito, dos olhares de julgamento, de não se sentir encaixado, de não se sentir pertencente. Então essa é a minha reflexão de hoje, já que a gente está no mês do orgulho LGBT. E eu espero que eu não morra tão cedo. Ah, deixe seus comentários sobre esta questão. Me fala aí se você sofre preconceito, se você é afeminado, se você gostaria de ser menos afeminado, se você já foi afeminado um dia e teve que mudar isso para poder se encaixar e se sentir mais pertencente dentro da sociedade. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado
por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.